Bom, rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês sobre a situação do Luiz Adriano. A gente já tem uma resposta aí se ele virá ou não para o Clube do Remo. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Também quero falar com vocês desse vídeo sobre o time do Remo, né? Que vai jogar contra a equipe do Criciúma. Amanhã teremos uma novidade no time titular, hein? Para mim me surpreende, mas eu quero muito saber a opinião de vocês. Antes disso, meu amigo, só lembrando para você que esse vídeo tem um patrocínio de Esportiva Bet. Se você não se cadastrou ainda na Esportiva Bet, aqui no primeiro comentário fixado está o link da Esportiva Bet. Amanhã tem esse jogo do Remo e Criciúma. E se você, por exemplo, apostar na vitória do Leão e o Leão porventura fizer 2-0, você ganha o pagamento antecipado na sua aposta. Vários outros campeonatos também, você pode utilizar esse recurso do pagamento antecipado. Então, meu amigo, cadastre-se na Esportiva Bet e venha apostar na casa de apostas do brasileiro, tá? Esportiva Bet. Bom, rapaziada, esse vídeo aqui, ele é patrocinado pelo professor Eduardo Trindade, tá? Se você ainda não entrou em contato com o professor Eduardo Trindade, o telefone dele tá na tela aí para você e também as redes sociais. Lembrando que o professor Eduardo Trindade dá aula de reforço aí na área de matemática, se você tiver com muita dificuldade, principalmente você que está no ensino médio, se preparando para o cursinho e se preparando também para o Enem. Entre em contato com o professor Eduardo Trindade, o telefone dele está na tela aí para você. E também, meu amigo, esse vídeo é patrocinado pela Ediótica. Se você não entrou em contato com a galera da Ediótica, o telefone da Ediótica está na tela aí para você. Lá você encontra as melhores lentes e armações, tudo isso por um preço que cabe aqui, ó, no seu bolso. Então entre em contato com a galera da Ediótica. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, o Remo tá já em Santa Catarina treinando para enfrentar a equipe do Criciúma. O time do Remo que vem surpreendendo na competição, não só a torcida, mas também todo mundo de fora, né? O pessoal que está acompanhando a Série B está muito impressionado com o desempenho do Remo e também com os resultados. O Leão Azul é o quarto colocado da competição, com 8 pontos, está a 1 ponto dali dos times que são os primeiros colocados na competição. E um detalhe, da galera que está no G4, o Remo ainda é um único invicto, tá? Os 3 times que estão à frente do Remo, todos eles têm uma derrota. Então, isso para o Remo é algo que a gente pode até levar aqui em consideração, porque o Leão Azul vem fazendo uma campanha bem interessante. A imprensa ali de fora do Brasil, né, vários locais estão ali elogiando e impressionados com o futebol que o clube do Remo vem apresentando e principalmente com os resultados que estão acontecendo. Amanhã, não se engane com a postura do Remo em campo. Pode ser uma postura um pouco mais ofensiva do que a gente espera para esse jogo contra a equipe do Criciúma. Isso porque o nosso treinador pode promover Pedro Castro no meio de campo do Remo novamente. Ao lado dele, o Jaderson e também o Caio Vinícius, que deve voltar ao time titular e recuperar o posto de capitão. Wênio, o que você pensa sobre isso? Bom, vocês sabem, quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu sou um cara que prezo muito pelo mérito. Para mim, joga quem está jogando melhor. Quem está melhor, quem está no momento melhor, para mim, esse cara tem que ser o titular. Eu cresci vendo um cara que ganhou praticamente tudo com esse lema, que foi o Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho nunca teve jogador de estimação. Ele sempre escalou os melhores. Por isso, ele foi campeão em praticamente todos os times que ele passou na carreira. Ou então ele fez grandes trabalhos. E ele aprendeu isso com um dos melhores técnicos que esse esporte já viu, que foi o Tele Santana, né? Então, eu compactuo também dessa opinião. Se o Pavani entrou nos 2 últimos jogos do Clube do Remo e performou bem, melhorou o meio de campo, por que não dar continuidade no Pavani no meio de campo do Remo? Eu sei que terão torcedores que virão aqui com o seguinte discurso: o Pavani é jogador de segundo tempo. Se você soubesse o quanto que isso me irrita, esse tipo de discurso me irrita,
E que não faz sentido nenhum, na minha opinião. Porque não existe jogador de segundo tempo. Joga quem tá melhor. Se o Pavani tá melhor, ele tem que começar jogando. Porque vamos aqui raciocinar um pouquinho. Vamos pensar que o Criciúma entre no jogo, meta 2-0 no Remo. Você acha que o Pavani no segundo tempo vai conseguir resolver alguma coisa? Agora, suponhamos que o Remo abra um placar de 2-0 com o Pavani no meio de campo. Mantendo ele ali, não substituindo, a gente tem a certeza de que ele melhorou o meio de campo do Remo. E se ele tá dando certo, tem que jogar o Pavani. Pelo menos é a minha opinião. Mas assim, eu não vou ficar aqui reprimindo o nosso treinador, não vou ficar aqui falando que o nosso treinador não sabe treinar o Remo, né? Que o nosso treinador, ele tá inventando, porque o nosso treinador conquistou 8 pontos em 4 jogos. E pra mim uma sequência muito complicada do Remo esse início. Essa tabela de início do Remo foi uma das mais difíceis de um time, principalmente pro Remo, que tá começando a competição depois de 4 anos. Que voltou à Série B depois de 4 anos, estava na Série C. O Remo enfrentou 2 postulantes ao acesso, que foi o América e o Curitiba, e 2 equipes muito encardidas dentro de casa, que foi a Ferroviária e o Botafogo. Então não foi fácil esse início do Remo. E está se encerrando agora, pelo menos, esse ciclo inicial contra o Criciúma, um adversário que historicamente para o Remo é uma pedra no sapato. Mas vamos ver amanhã, né? Se o nosso treinador vai promover mesmo esse time aí, a entrada do Pedro Castro no time titular do Remo. Bom, rapaziada, falando agora aqui sobre o mercado da bola, o Luiz Adriano, né? Há uns 2, 3 dias atrás eu recebi a informação e trouxe aqui para vocês que o clube do Remo estava interessado, estava considerando contratar o Luiz Adriano. Hoje eu recebo a informação de que o Remo não vai contratar o Luiz Adriano. E que o Remo vai no mercado ser pontual e cirúrgico nesse meio de temporada. Isso porque, na visão da diretoria, o elenco do Remo já está 80% pronto para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, cara, e eu preciso aqui falar isso para vocês, eu não concordo com 80% pronto. Eu diria 70%. 80% não. Porque é muita coisa 80%. E o Remo precisa de mais um lateral esquerdo, o Remo precisa de mais um meia, o Remo precisa de mais um ponta, aliás, 2 pontas se puder achar, e mais um centroavante. Principalmente um centroavante e mais um lateral esquerdo. Porque no meio dessa temporada, o Remo precisa se desfazer de algumas peças, de alguns jogadores que não renderam e que futuramente não vão render, e trazer essas peças pontuais que eu falei para você. Eu acho que tem alguns jogadores, vocês já sabem, né? Eu não preciso ficar aqui mencionando, que precisam sair do Remo no meio do ano. Até para desinchar um pouco mais a folha e o clube trazer reforços que vão ajudar o Remo nesse processo aí. Quem sabe, até lá no meio do ano, o Remo não estará brigando no G4 ainda, né? Hoje a briga do Remo é no G4 da competição. O Remo está lá, mas eu não sei se daqui a 2 meses, a 1 mês e meio, o Remo estará lá brigando pelo G4 da competição. Mas é importante, querendo ou não, se reforçar. Sobre o Luiz Adriano, a avaliação é que o Luiz Adriano é um jogador com um preço muito elevado, que também não faz muita questão de jogar no futebol do norte hoje, e também é uma questão desportiva que o Luiz Adriano não vem performando bem, pelo menos há uns 5 anos. Né? E eu vou deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Quando a gente traz aqui a informação, isso não quer dizer que nós queremos determinados jogadores no clube do Remo. Eu dei a minha opinião sobre o Luiz Adriano. Falei que, ele, em algum momento na carreira dele, jogou muito, mas jogadores como ele dificilmente dão certo no Remo. Jogadores na situação do Luiz Adriano dificilmente dão certo no Remo. Mas o Remo precisa de um centroavante com as características dele. Um cara de presença diária, que possa ali brigar com o Viseu pela titularidade. Porque não adianta você ir no mercado trazer só um jogador só para compor a situação, só para compor o elenco. Você precisa trazer jogador que seja para brigar por coisas grandes ali, para brigar pela titularidade. Hoje o Viseu ele é mais titular, não pela performance dele, é porque o Viseu ele não tem um reserva. O Viseu ele não tem um reserva. Você vai me dizer que o Ítalo é reserva do Viseu? Não é, pô. Faz uns 2, 3 jogos que o Ítalo não entra em campo. E quando ele entra, ele quase não pega na bola. Ele quase não participa do jogo. Então, para o clube do Remo, é importante buscar um camisa 9 no mercado. E eu falei até
essa questão do Luiz Adriano aí, justamente pela característica física dele. Diferente do Ítalo, apesar da idade ser um pouco semelhante, mas ele é um cara de presença de área. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.